Carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 2. Obrigado. Leremos esse microfone está ligado aqui. Capítulo 2 da carta aos Romanos, leremos 16 versículos. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os tais coisa fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados, porque quando os ímpios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amém. A mais longa das cartas do apóstolo Paulo, extremamente teológica, forte, com vários ensinamentos práticos para o dia a dia, mas também uma carta que o apóstolo Paulo escreve em Corinto, por no momento não poder ir até Roma, que tinha ali se estabelecido uma igreja, bem provável que formada por judeus convertidos no dia do Pentecostes, e outros mais, vindos da Macedônia, até mesmo gentios, novos convertidos, que aceitaram a palavra da verdade e que constituíam ali uma comunidade, uma igreja para adorar a Deus. Porém, alguns problemas graves estavam acontecendo na igreja e Paulo precisa ratificar o que tinha pregado, de alguma maneira mostrar quem ele era, ratificar o seu apostolado, a sua chamada, porque estes irmãos começaram a ter problemas internos entre eles, discussões, e começaram com isso distorcer e causar divisões e algumas situações de contenda entre eles mesmos, porque o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo
começou a ser questionado. Muitos judeus, ao receberem gentios na casa do Senhor, pessoas que não eram conhecedores da lei, que praticavam outras formas religiosas e que se convertiam à palavra de Deus e agregavam-se à igreja, trazendo estes costumes mundanos e que precisavam ser alteradas através do poder da palavra de Deus, que estava outorgada a estes judeus que conheciam a palavra do Senhor e que tinham sido libertos das regras impostas pelas leis, devido à distorção da palavra trazida pelo apóstolo Paulo, em que ele diz que a fé, a confiança em Jesus Cristo é o que nos faz salvo, ou seja, o justo viverá pela fé, a certeza de que eu não vejo Jesus, mas eu sei que Ele está do meu lado. A convicção que eu não coloquei os meus pés ainda no céu, mas eu sei que o céu está preparado para mim e para você. A certeza e a absoluta convicção que nós somos lavados, remidos e protegidos debaixo do sangue de Jesus Cristo, que nos garantiu isso através do sacrifício crucial. Então havia uma distorção daquela situação ali. Meu querido irmão, o irmão tem uma camisa listrada, ou xadrez, o melhor dizendo. Eu quero que você levante a sua mão, por gentileza. Isto. A mão do nosso Deus vai fazer um movimento especial de saúde a favor do irmão esta noite aqui, certo? Deus me mostra todo o seu corpo passando por uma inspeção do céu, como aqueles aparelhos que tem no aeroporto, que inclusive ele me pegou lá dessa vez. Um aparelho como aquele, pode abaixar, meu querido, um aparelho como aquele, ele percorre todo o teu físico. Ele percorre o teu físico e o Senhor ministra no meu coração. O meu servo está, diríamos, todo inflamado. Toda a musculatura, toda a inervação, toda inflamada, predisposto a sentir-se até mesmo inchado, indisposto em algum momento, com mal-estar nos pés e nas pernas, peso excessivo é a sensação. Mas o nosso Deus está esta noite, através desta movimentação do céu, operando um grande movimento de cura na história de vida do irmão. Ele é o neurologista, ele é o reumatologista, também ele vai trabalhar como ortopedista, e também o Senhor trabalha nas condições cardiológicas do irmão. Estes acúmulos de tensão que provocaram tudo isso, porque tu estás em condição de desafios, em propostas de novidade, e isto tem te tensionado, te deixado em algum momento angustiado e até triste, porque as coisas não estão correspondendo às expectativas. Prejuízos são iminentes, injustiças mais ainda, mas o nosso Deus manda eu te dizer que Ele opera um milagre da cura. Ele tranquiliza o teu coração, Ele te devolve um sono reparador. O irmão não tem tido um sono reparador, Ele te devolve uma qualidade de vida com alegria, e Ele manda eu te dizer que tu não sofrerás prejuízo como estás imaginando, porque no meio de toda a situação Ele vai criar portas novas e vai engrandecer o nome dEle, envergonhando os teus algozes. Recebe a bênção em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Louvado seja Deus. Aqui tem uma graduação bem alta. E quando está um pouco mais escuro, na forma natural me dá um certo nervoso, e eu não estou criticando a forma de expressão da igreja, mas ontem me deu um certo nervoso, porque eu não estava conseguindo enxergar direito os irmãos. Para entregar uma mensagem, aí a dependência é do Espírito, a história é outra, mas no lado humano, eu estava me sentindo meio que fora da casinha. Talvez
pode ter sido por ser ontem a primeira vez, tem todo um acúmulo de tensão, de nervoso e tudo. Mas o mais importante é que grande entre nós é o Senhor, e que Ele que deve ser glorificado acima de todas as coisas. Paulo então precisa escrever esta carta, convidando os irmãos a viverem a fé, aceitarem a palavra que receberam e tirarem do meio deles picuinhas. O que começou a acontecer ali? Os judeus, ao invés de receberem bem os novos convertidos, ensinarem a palavra, o arrependimento, a mudança verdadeira, porque é isso que é o importante para Deus. Quando nós nos arrependemos genuinamente, toda a nossa vida muda, porque nós agregamos os princípios verdadeiros da palavra, eles trazem os valores verdadeiros e a nossa conduta embasada na palavra é diferenciada e toda a sociedade, inclusive, começa a sentir isso. A nossa vida começa a ser um testemunho vivo do poder transformador de Jesus Cristo. Inclusive, já se citou um versículo que está aqui no livro de Romanos, onde abundou o pecado, superabundou a graça renovadora, a graça que transforma, irradia, e onde quer que a gente passe, isto é notado. Agora, quando nós não nos permitimos uma transformação verdadeira, aí nós guardamos resíduos do homem velho, e estes resíduos podem comprometer, e este comprometimento nos leva a observar mais o que é externo do que propriamente o que é interno, porque a transformação é de dentro para fora. Então nós passamos a não observar o que é necessário mudar de verdade e nos prendemos a condições pequenas para inclusive justificar que não somos transformados de verdade. E o que acontecia? Estas distorções do evangelho trazido por Paulo fez com que os judeus exigissem que os irmãos gentios que chegavam ali com costumes, como eu disse, mundanos, vindo de diversas crenças, e que o poder da palavra transmitida pelos irmãos havia feito efeito dentro deles, e eles estavam ali para passarem pelo processo de transformação contínua, verdadeira, de autoconhecimento de si e naturalmente do Senhor. Estes irmãos novos convertidos, precisando de ajuda, começam a ser interpelados pelos judeus, porque os judeus achavam que as normas da lei precisavam ser agregadas à pregação da palavra e que a circuncisão era um pouco mais importante do que propriamente a transformação do evangelho, e isto trouxe discussão, contenda, revolta entre os irmãos e a probabilidade iminente da igreja atravessar uma crise um pouco maior. Olha, o nosso adversário, na sua astúcia, ele é especialista em pegar coisas pequenas e transformá-las em verdadeiros monstros para nos desestabilizar. Nós passamos em frente a casas de artigos religiosos e nós vemos ali imagens, elas não fazem parte da nossa crença aqui, nós estamos num país laico, a sua profissão de fé, se existe alguém aqui, ela vai ser respeitada, mas em alguns momentos nós passamos e nós vemos imagens que são feias para nós que não entendemos, que não estamos ali envolvidos nos significados destas imagens. Porém, a ilusão de ótica do mal é essa. Quando ele quer se apresentar para seduzir, ele não vem com aquelas características.
Paulo vai dizer em Coríntios que ele usa até sapatinho de algodão. Ele vem da maneira mais sutil, convincente, para nos tragar. Inclusive entre nós que somos crentes em Jesus Cristo. Às vezes queremos nos valer, está contextualizado aqui, queremos nos valer do tempo que servimos ao Senhor, queremos nos valer de uma posição que foi o Senhor quem nos deu, e a quem mais foi dado, mais vai ser cobrado. Queremos nos valer do conhecimento bíblico que nós temos, das experiências que nós já passamos, e vamos com isso perdendo a oportunidade do crescimento contínuo. Passamos a nos tornar crentes estacionados, que vivem daquela forma religiosa e às vezes saudosistas, vivem do que Deus fez ontem. Entre estes irmãos, haviam crentes assim, e estes crentes desestruturados, desestabilizados, inclusive emocionalmente, começaram a cobrar dos recém-convertidos os procedimentos que eles tinham aprendidos, que eram regras da lei. Quando em Jesus Cristo nós nos libertamos disso, Ele nos fez livre. Ele nos fez livre. Mas estes irmãos queriam escravizarem-se novamente. E aí, muitos não aceitavam, não obedeciam, e começou um julgar o outro, um analisar o pecado do outro. No primeiro grande ensinamento de Jesus, ele disse assim, que nós não devemos julgar, porque com a medida que julgarmos, nós seremos julgados. É um perigo. É um perigo. E geralmente também Jesus disse que nós não devemos olhar a trava do olho do outro sem antes tirar a trava que há no nosso olho. Havia então uma hipocrisia, uma mentira, uma farsa entre estes irmãos. E os recém-convertidos, agregando-se, poderiam afastarem-se por conta destas situações. Paulo então manda uma carta aos irmãos, dizendo que eles não poderiam viver deste jeito, e que a busca que eles estavam em perfeição em relação aos outros, era porque não havia acontecido uma mudança extraordinária realmente dentro deles. Quando alguma coisa mística, quando alguma coisa fora da palavra precisa ser agregada na nossa vida espiritual, isto é um sinal que nós não fomos verdadeiramente libertos. Porque quando nós somos libertos de verdade, o discernimento vem dentro de nós. E a percepção espiritual é de longe. Como eu estava dizendo, ele usa sapatinho de algodão. Os nossos ouvidos espirituais aguçados ao Espírito Santo conseguem ouvir o barulho do sapatinho de algodão. E nós não vamos ser presa fácil do mal. Não vamos. Outra coisa interessante, nós vamos estar trabalhando sempre na soma e na multiplicação, nunca na subtração e na divisão. E para trabalharmos na soma e na multiplicação, precisa ter gerado em nós o arrependimento, o amor. O amor. Porque o nosso Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama de forma excessiva e extraordinária, e é especialista em oportunidades o pecador. E eu vou repetir, parece que quanto mais sujo, mais atolado no pecado, o amor de Deus vai ali, transforma e faz algo extraordinário. E isto é o poder do Evangelho. Agora, quando nós não passamos por uma transformação verdadeira, aí nós passamos a enxergar os defeitos dos outros, não mais as qualidades, e estes defeitos passam a somar para nós como
até nos dando o direito de correção ou de julgamento, e com isso nós vamos subtraindo da nossa vida espiritual. E acontecia isso entre os irmãos, aqui de camiseta listrada, faça assim. Deus me mostra, pode abaixar, Deus me mostra por trás de você algumas sombras. Estas sombras, elas distornam os teus movimentos. A minha sombra vai ratificar aqui, vai retificar, melhor dizendo, que eu estou movimentando o braço esquerdo. Então, estas sombras tuas, se você movimentar o braço esquerdo, parece que você movimentou o braço direito. Elas estão todas fora de sintonia com a verdade do seu movimento. Isto vou te explicar direitinho. Deus tem projeto na tua vida. Estar me ouvindo, você aí já testifica milagre, porque a mão de Deus te deu livramentos, a mão de Deus te escondeu, o imã de Deus foi te seguindo, porque joelhos se dobravam a teu favor, e o Senhor foi trabalhando na base da proteção. Ele te convidou a vir à casa dele, houve uma abertura do coração, sim, mas existe uma guerra espiritual na sua história. Você tem dificuldade, e Deus não está falando de pecados, porque Ele não é Deus que envergonha. Você tem dificuldades de vencer você mesmo, algumas características aí na personalidade, você tem dificuldade de vencer. Quando pensa que não já disse, quando pensa que não precipitou-se em realizar um determinado negócio, quando pensa que não desistiu de um determinado projeto, vai para os recomeços sempre, mas também não consegue êxito e continuidade em nada. Então há uma deformidade no aspecto espiritual, que inclusive mexe com a tua história emocional e pessoal também, te deixando extremamente irritado, te fazendo duvidar de você mesmo, causando conflitos no seu entorno, parece que nunca a paz chega de verdade. Até no sono, o nosso adversário vem tentar te roubar a tranquilidade. Então há uma guerra espiritual. Barulhos que não existem parece que foram ouvidos, perseguições que não existem, como se fosse uma síndrome de pânico, mas no sentido espiritual. Parece que tem alguém te seguindo, alguém te ouvindo, e alguém sempre vai te atrapalhar. Isto é traumático, é uma forma de expressão do trauma. Deus está hoje equilibrando esta história aí. Por muitas vezes você questionou o Senhor se Ele te enxergava, se Ele te amava de verdade, se Ele podia fazer alguma coisa extraordinária. Isto virou uma canga, um jugo, um peso, e você está disposto a deixá-lo no altar. Só que parece que até então não tinha tido força o suficiente para expressar isso ao céu. Mas nestes dias aqui, os 10 últimos principalmente, têm sido dias dificílimos, e você conseguiu dizer ao céu: não dá mais, pode fazer o que for necessário, quebra o vaso e faz novamente, pois o nosso Deus chegou com socorro a teu favor. É uma forma expressiva maligna, e que o Senhor Deus está derrubando. Na autoridade do nome de Jesus eu te afirmo, estes sintomas de síndrome do pânico espiritual não serão mais sentidos por você. Você vai andar no centro, você não vai ter medo do telefone, você não vai ter mais medo de dormir, porque estas formas de expressão que destonam as suas sombras, elas estão sendo afugentadas pelo Senhor agora, e elas voltarão ao abismo lá onde Deus determinar que elas voltem. Com isso, Deus vai te dar liberdade, você não vai sentir mais este peso, e pasme, canta e dá graça, louvado seja o Senhor Deus. A partir do momento que passar 47 dias, ou a partir do 48º dia, o Senhor manda eu te dizer que as coisas começarão a andar, tomar vulto de vitória. Há um propósito dentro de você.
inclusive um propósito de pegar um desses envelopes aí, e o Senhor diz que você vai cumprir o teu propósito, não é no 48º dia, a partir, isto vai começar a ser notório, e o nome do nosso Deus será louvado na tua vida, amém. Está violento, né? E grande é o Senhor, não é, irmão? Grande aqui é o Senhor, o que deve ser louvado e adorado é o Senhor Jeová. Aí você do lado, isto, 120% dos sintomas de guerra espiritual que eu disse a ele, são sentidos por você também. São no seu físico. Você não está além do peso porque se alimentou de forma incorreta. Há uma dificuldade digestiva terrível no seu estômago. Você está com uma capa de gordura no fígado que Deus vai curar agora. Esta capa de gordura no teu fígado está desorganizando todas as funções biliares do teu organismo. E ela já está ajudando a formar uma úlcera duodenal, aqui assim nessa região. Existem pontadas fortíssimas, dores nesta região aqui, e às vezes parece que está sendo exprimido o teu estômago por dentro. Esta capa de gordura do fígado, o Senhor Deus está curando, Ele é o hepatologista teu esta noite aqui. Você sente boca seca, boca amarga, e isto está se acentuando. Cai o seu cabelo de uma forma inexplicável. E outra coisa, você sente angústias e tristezas terríveis e uma disfunção no aspecto renal, urinário, fora do comum. Aí imagine, desorganizou tudo. E nos últimos dias, a guerra de vocês acentuou-se de 10 dias para cá. Inclusive o maligno queria deixar um para um lado e outro para o outro. Não estou dizendo que vocês brigam e nem que brigaram. Eu estou dizendo que o maligno tinha a intenção, nestes últimos tempos aqui, de espalhar. Deus te deu discernimento e presença de espírito, que você segurou a espada na mão e disse, não, aqui na minha casa ele não entra. Mas sabe o que aconteceu? Um acúmulo de pontadas na cabeça, uma sensação de zumbido nos ouvidos, uma dor no peito fora do comum, ou seja, êxito de entrar na tua casa ele não teve, mas os dardos malignos, eles conseguiram uma vulnerabilidade, e aí conseguiram um pequeno espaço, mas o Senhor está fazendo um rebuliço de cura a teu favor esta noite. O que eu disse vai ser tudo resolvido. Você vai perceber que estará mais acomodada a sua roupa, esta boca seca, boca amarga, a capa de gordura do teu fígado vai ser expelida, e eu te afirmo, debaixo da autoridade do nome de Jesus e sem sensacionalismo, o seu organismo vai absorver normalmente, da forma natural vai ser expelida, e o nome do nosso Deus vai ser louvado. Os teus inchaços vão sumir, a tua qualidade de vida vai ser normal, e Deus manda eu te dizer, Ele vai te surpreender profissionalmente, financeiramente falando, para suprir um desejo do coração, para você ser alguém que também tenha um rendimento maior para dentro de casa, e os projetos de vocês irão desencadear para a vitória, e o nome do nosso Deus será louvado nisto aí, amém. Canta e dá graça. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Aí Paulo, ele vem bater de frente com os irmãos, falando sobre a hipocrisia deles. Buscavam a perfeição no outro, mas não enxergava a mudança dentro deles, porque não eram verdadeiramente transformados pelo Senhor.
Aí ele diz assim: olha, Deus conhece as nossas obras, não há como ter desculpa diante do Senhor, porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E o padrão de Deus que julga, ele vem pelo conhecimento do Senhor do nosso coração. E quando o Senhor conhece o nosso coração, nós também conhecemos o nosso coração, existe uma consciência nas atitudes. Tanto judeus como gentios, eles tinham que ter consciência do que estavam fazendo, porque circuncisando só como regra, em nada modificaria este padrão de consciência, que era o que os irmãos estavam tentando colocar isto em jogo para trazer aquilo ali e os pecados e as falhas verdadeiras ficarem como esquecidas. Aí o Senhor está dizendo assim: olha, todos precisam então que esta consciência os leve a um arrependimento verdadeiro, para que vivam debaixo do padrão da palavra, não com regras ultrapassadas, antigas, que montam um conjunto de religiosidade, mas sim com uma mudança interna verdadeira, que traz para padrões de vida realmente testificando a palavra de Deus que trouxe essa mudança. Viver debaixo do padrão do Senhor. Todos nós, quem conhece, quem não conhece a Bíblia, sabe o que é certo e o que é errado. E o que define o nosso amanhã são as nossas escolhas hoje. E o livre-arbítrio é algo que Deus nos concedeu, sim. Ele nos concedeu. Ele nos dá a condição de sermos mais do que vitoriosos, porque o Espírito do Senhor Jeová geme por nós com gemidos inexprimíveis. Todas as coisas, Paulo vai dizer, contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que Deus faz é para o nosso crescimento. Carga nenhuma de luta e de prova é além do que nós possamos suportar, porque Ele conhece o nosso potencial. Todos nós sabemos muito bem até onde devemos ir e até onde não devemos ir. Vê-se pelo nosso orçamento, no aspecto financeiro. Não adianta eu ganhar 5 e querer viver com 10. Eu vou viver atolado em dívida e num determinado momento não terei mais crédito, perco tudo, coisa desse tipo. Na vida espiritual também. Eu devo saber quais são os meus limites. E estes limites, eles devem ser pré-estabelecidos de acordo com a palavra. Quando eu sei quais são os meus limites, eu não estou preocupado em olhar o limite do outro, e sim em ajudá-lo a talvez modificar aquele parâmetro de limite em oração, em aconselhamento, em campanha, e não apontando o dedo. E era o que Paulo estava dizendo aos irmãos. E ele dizia assim: olha, o justo viverá pela fé. Sim. Aí ele queria dizer aos irmãos que nós andamos galgando agora uma Canaã celestial. Os irmãos que peregrinaram no deserto, eles foram atrás de uma Canaã momentânea e terrestre. Nós não. Nós marchamos para uma Canaã celestial e eterna. E ali, pecado não entra. Para entrar ali, nós precisamos estar com uma vida padronizada pela palavra, e há condições disso. Paulo diz que quando pensamos que estamos fracos, aí que estamos fortes, porque o Senhor nos fortalece, e que o poder do nosso Deus é aperfeiçoado diante das nossas fraquezas, quando nós colocamos isso no altar. É notório,
É notório o testemunho de vida. E Paulo queria que os irmãos entendessem que esta vida eterna prometida por Jesus Cristo, ela não seria ganha porque houve circuncisão ou porque não houve circuncisão. Ela não seria ganha porque guardou-se um dia da semana ou não guardou-se um dia da semana. Ela seria ganha de forma consciente, seria e será, de forma consciente. Eu não posso ter acordo com o pecado. Ou eu sirvo ao Senhor, ou eu não sirvo ao Senhor. Eu não posso viver de forma dupla, impondo regras a mim e não obedecendo, e cobrando regras do outro, pré-julgando sem ter conhecimento verdadeiro que só Deus tem. Eu preciso a consciência que eu estou caminhando para o céu. E a oportunidade é única. E atitudes externas erradas, elas são consequências de um interior que não foi transformado, renovado. Quando os meus pés são transformados e passaram pelo arrependimento verdadeiro, eles não entram aonde Deus não permite. Quando os meus olhos se arrependem de verdade, eles não são postos onde o Senhor Deus não permite. Quando as minhas mãos, quando o meu ouvido é transformado, arrependido de verdade, ele é padronizado pela palavra. E quando do meu irmão não é, eu quero que seja também. Afinal, nós somos corpo. E é junto que nós vamos entrar no céu. E Paulo queria que os irmãos tivessem um padrão de vida verdadeiro, de acordo com a palavra, com uma transformação interna, um conhecimento de causa, e não distorcessem o que tinham aprendido, trazendo e impondo o que já era obsoleto e que Jesus já tinha conquistado na cruz do Calvário, que não valeria a pena. Irmãos, como nós perdemos tempo com coisa pequena, começa por mim, eu não estou doutrinando, o pastor está aqui. Como nós perdemos tempo com coisa pequena, como nós deixamos de viver uma comunhão verdadeira, uma koinonia, porque nós nos preocupamos, às vezes, com o que o nosso irmão pensa a nosso respeito, porque pode haver um peso na consciência, ou em outro momento, com as atitudes daquele irmão, que destoam da nossa, e achando que a nossa é que é certa, e a do irmão estando errada, como eu disse, eu posso influenciar, levando a palavra, mas nós optamos em perder tempo, às vezes em nos machucarmos. Para trazer alguém para a casa do Senhor é uma guerra, mas para colocar para fora é fácil. E na maioria das vezes somos nós que nos permitimos, por um instante de imprudência, sermos o canal de alguém que sai do nosso meio. Sai, não procurando uma outra congregação mesmo, porque também se procurar e não tiver o perdão e o ajuste, ele vai procurar outra congregação em vão, vai viver a ilusão lá, mas sai por conta de machucados que não levam a nada. Nós às vezes queremos que as pessoas sejam como nós, ajam como nós não conseguimos viver as oportunidades de Deus de sermos diferentes. Olha a diversidade de cores que Deus nos deu. Já pensou se todos aqui estivessem de amarelo, o que seria do azul? Se todos aqui estivessem de azul, o que seria do verde? Já pensou se todos tivessem 1,90 m e pesassem mais de 100 quilos como eu? Não seria uma coisa legal, agradável. Nós somos diferentes na estética, nós somos diferentes na tonalidade da pele, nós somos diferentes
nos pensamentos, nos sonhos. E aqui é um lugar em que nós precisamos nos unir. Até quando nós nos casamos, nós passamos por um processo de adaptação, porque somos diferentes. E esta adaptação gera um amor, um carinho, um respeito ainda maior, porque nós vimos que nós amamos e renunciamos. Na casa do Senhor é a mesma coisa. Mas na maioria das vezes nós não conseguimos, e pasme, incorremos nas falhas dos irmãos em Roma, que por coisinhas pequenas deixavam de levar a palavra, a igreja não crescia, perdiam-se oportunidades, e o evangelho ficava ali, causando até escândalo no meio das outras comunidades, nas famílias dos gentios que ainda não tinham chegado ao conhecimento da palavra, ou levantado a mão, aceitado Jesus, enfim. Paulo queria que os irmãos tivessem um foco. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não é parcial, Ele é imparcial, Ele ama a todos de maneira igual. Deus nos chamou, cada um dentro das suas características, e aqui, unidos, nós fazemos o corpo. É como uma orquestra, cada instrumento com a sua finalidade, com a sua tonalização, com o seu timbre, e quando todos se unem, a coisa mais linda, e aí um louvor perfeito. Também como humanos, nós compomos uma orquestra do céu, e o nosso louvor precisa estar bem equilibrado, para que suba como incenso suave diante do Senhor. Isso não estava acontecendo na igreja em Roma. Paulo não podia ir até então, mas ele escreve em Corinto, Tércio redige, irmãos levam, e é glorificado o nome do Senhor ali na vida desses irmãos em Roma, porque eles têm a oportunidade de mudar. Talvez eu possa ter pensado até hoje, eu não havia ouvido isto, eu não tinha sido confrontado. Agora nós não seremos mais inocentes, então eu não vou ter mais como desculpa diante do Senhor, eu não sabia, o pastor nunca ensinou, não. Agora o Senhor está abrindo os nossos olhos espirituais para nós enxergarmos. Não vale a pena, irmão, nós nos prendermos em coisas pequenas. O bom é estarmos todos enraizados na oliveira verdadeira que é Jesus Cristo, enxertados ali pelo seu amor. Aí aqui não vai ter paulistano, nem paulista, nem carioca, nem capixaba, nem nordestino. Aqui vai ter uma igreja do Senhor Jesus Cristo.